Pode ir? Pronto? Vamos lá. Ministro, como é que foi a reunião? Como que o governo vai se posicionar diante dessa situação da Venezuela? Olha, a posição do governo não vai se modificar. Desde o início, o Brasil tem adotado uma postura bastante prudente, bastante cuidadosa, tomando a posição correta de apoiar o presidente Guaidó e vai seguir nessa posição, esperando os acontecimentos e trabalhando em cima de hipóteses. Uma situação dessa é normal que a gente levante hipóteses para o futuro e comece a trabalhar em cima dessas hipóteses. Quais são essas hipóteses, general? Bom, duas são muito claras, né? Permanecer o Maduro ou entrar o Guaidó em uma outra situação política e social. Mas essas duas opções estão bastante claras, né? As outras hipóteses as variáveis são muito difíceis de serem estipuladas, porque, por exemplo, as Forças Armadas, até agora elas estão apoiando o Maduro. Se amanhã o Guaidó for ganhar nessa queda de braço, como ficará a situação das Forças Armadas? Vão ser anistiados, vão ser aproveitados, vão para a reserva? Também são hipóteses que nós não podemos nos aprofundar porque é coisa interna do país, são assuntos internos do país. Mas a gente acaba pensando, ó, o que vai acontecer. Nós temos relações muito próximas, sempre tivemos relações muito próximas com a Venezuela. Relações que ficaram estremecidas por causa dessa história de Maduro, regime bolivariano e de Chávez. Então nós nos afastamos um pouco da Venezuela. Então essa hipótese de nós nos aproximarmos novamente é bastante viável se a hipótese do Guaidó vier a ser a vencedora. Qual o Brasil deve fazer se o Maduro ficar no poder? General, o senhor falou que o governo brasileiro trabalha com essa hipótese. Se o Maduro não sair, permanecer, qual deve ser o comportamento do governo brasileiro? Na sua o mesmo de agora, condenando o governo do Maduro por ser uma ditadura e esperando que o povo venezuelano tome alguma providência ou que as Forças Armadas mudem de posição e venham a adotar uma postura anti-Maduro. Na avaliação do governo, qual o tamanho do apoio que os militares têm? Para saber, ter mais informações do que está acontecendo lá? Não, nós temos adido militar lá e ele é que nos passa as informações. A BIM tem gente lá também, nós temos agentes da BIM lá. Então nós sabemos informações por agentes oficiais do Brasil lá. O presidente Bolsonaro vai conversar com o Guaidó? Tem algo planejado? Olha, eu quando estava saindo agora do gabinete, ouvi falar que o Guaidó ligaria para ele. Eu não posso confirmar, eu não vi a ligação, não vi acontecer, mas havia a informação de que o presidente Guaidó ligaria para ele. Qual a avaliação do governo do tamanho do apoio dos militares a Guaidó? Vocês têm informações se é... Então, essa é a grande incógnita dessa situação. No início da manhã, quando se caracterizou uma antecipação do movimento que estava previsto para amanhã e acabou acontecendo hoje, não se percebeu movimentação militar, mas foi anunciado pelo Guaidó um maciço apoio das Forças Armadas. Logo depois, isso aí foi colocado na dimensão correta, quer dizer, havia um certo apoio das Forças Armadas, mas isso não chegava a atingir os altos escalões, quer dizer, isso ficava ali no escalão mais baixo. E aí, ao longo do dia, as imagens se repetiram na televisão. População civil, meio estilo briga de torcida, joga pedra um no outro, não sei o quê, e isso se estendeu ao longo da manhã. Agora nós tivemos, na minha opinião, um agravamento da situação, porque lançaram uns blindados em cima da população a pé. Um ato até de certa covardia, mas está dentro desse contexto de instabilidade. Mas foi uma coisa bastante violenta, assim, para quem estava assistindo. Os blindados foram lançados em cima da população. Espera aí, deixa eu concluir. E logo depois apareceu no celular uma foto de vários generais venezuelanos em torno do comandante conjunto das Forças Armadas e dando apoio ao Maduro. Então a situação continua indefinida, não há uma expectativa de solução em curto prazo. O senhor acha que o Juan Guaidó se precipitou a anunciar um apoio que, na prática, pelo que está sendo mostrado no momento, não se materializou nessas dimensões? É difícil avaliar, porque ele
o anúncio dele foi em busca de apoio, né? Então, se você entra numa partida e você já diz que a minha torcida tem 3 caras do adversário, você já entra perdendo. Então, é natural que ele fizesse uma autopropaganda para buscar apoio da população. Eu acho que foi o caso, ele fez autopropaganda. É perfeitamente válido. Ele tinha que, já que estava acontecendo uma manifestação, ele tinha que procurar engrossar essa manifestação. O governo brasileiro foi avisado com antecedência que estava preparado para amanhã? Isso estava na imprensa, isso. Esse movimento de 1º de maio estava anunciado. O apoio da OEA ao governo Guaidó, isso pode pressionar o presidente Maduro a ceder? É uma pressão válida, mas ela já está acontecendo há algum tempo sem resultado, né? Ministro, então tem expectativa de mudar o governo? Não, a expectativa de mudar tem. A gente não sabe quando. A gente torce para que mude, a gente tem expectativa de que mude, porque afinal de contas a situação do povo venezuelano é uma coisa assim inadmissível que continue como está, sem reação. Mas nós não sabemos quando essa reação vai se materializar. Ministro, uma sinalização oficial por parte das forças militares na Venezuela de que há de fato esse apoio ao Guaidó? Não, foi o que eu disse. Isso foi anunciado, mas nós não sabemos desde o início qual é a qualidade e a quantidade desse apoio. O que tem parecido é que esse apoio talvez tenha algum valor quantitativo, mas qualitativo ele ainda não foi expressado. Não teve nenhum chefe militar que a gente tivesse assistido ou ouvido um apoio explícito ao presidente Guaidó. Aquele posicionamento do governo brasileiro de não interferir, não entrar lá na Venezuela, não ajudar com forças armadas, isso está mantido? Está mantido, que é um preceito constitucional que o Brasil vai manter, né? Não há nenhuma pretensão nossa de violar esse preceito constitucional, de não interferir em assuntos internos de países amigos. Então, vai pedir ajuda? Para quem? Para nós? Não, eles sabem. Eles sabem que nós não vamos intervir militarmente. Tá? Oi. A informação que a gente tem é de que 5 comandos militares teriam oferecido apoio, mas oficialmente dentro do governo eles se manifestam neutros para ficar do lado que entender mais. Essa informação que o senhor... Não chegou para mim, deve ter sido algum parente deles que contou para você. Mas essa situação que é indefinida e que tem aparentemente um passo à frente nessa operação Liberdade, tem algum significado hoje ou não? Não, de manhã parecia que as coisas iam se encaminhar para uma definição, que aquele movimento foi, na minha opinião, o mais volumoso e o mais expressivo de apoio ao Guaidó. Mas ao longo do tempo aquilo não foi se transformando em massificação do movimento. Outra coisa que a gente está de longe e não consegue avaliar é que as imagens são concentradas em Caracas. Acho que a Venezuela tem cerca de 300 cidades. A gente não sabe como é que está o movimento no interior, né? Na fronteira com a Colômbia. Isso não tem sido mostrado. As imagens têm sido concentradas em Caracas. Então, a nossa avaliação ela é falha nesse ponto. Nós não temos uma possibilidade de avaliar exatamente qual é essa quantificação do apoio e a qualificação desse apoio. Mas eu estava dizendo, agora mesmo aconteceu, me pareceu que era a área do aeroporto, aconteceu um ataque dos carros de combate, né, em cima da população. Isso aí para quem olha é extremamente triste, né, porque é um ato de covardia, mas é o tal negócio, guerra é guerra. Né? Hoje na avaliação dos... significa que o governo do ditador Maduro está cada dia mais enfraquecido ou continua como antes? Não, ele está evidentemente mais enfraquecido do ponto de vista de apoio popular, né? Mas do ponto de vista de apoio de tropa, de apoio militar, ainda não ficou evidente esse enfraquecimento, porque ele continua com o apoio das Forças Armadas venezuelanas e nós não sabemos, nem nós, nem nenhum dos participantes, o próprio Estados Unidos, pode ser que a Rússia tenha informações um pouco mais precisas, talvez Cuba tenha informações mais precisas sobre a tropa deles, mas para nós esses dados não são claros. Nós não sabemos quantos são os tais de coletivos,
não sabemos quantos cubanos ainda estão lá, não temos o grau de adestramento dessa tropa, se ela é uma tropa preparada ou se apenas usa uniforme e arma, mas não tem um preparo militar. Então, esses dados seriam importantes para levantar qual seria o que esse apoio militar ao Maduro significa em termos de operacionalidade. A gente tem a sensação que o lado do Guaidó é fraco militarmente. Mas hoje, quando ele anunciou o apoio das Forças Armadas, não sei o quê, teve um rastro de esperança aí, né? Bom, será que vai resolver? Será que as Forças Armadas vão... Já aconteceu essa esperança, já não, com o passar do dia, como o senhor está dizendo... À medida que o tempo vai passando e não acontecem situações que mostrem esse apoio, você começa a duvidar, né? É natural que você comece a duvidar. Mas também nós não temos dados. Essa evolução pode acontecer rapidamente. A gente não tem dados concretos de quanto tempo isso vai demorar, se vai ter alguma solução a curto prazo, se vai voltar o que era antes, ficar naquele banho-maria. Nós não temos esse tipo de informação. É loteria. O Guaidó, diante desse episódio de hoje, se o cenário não se agudizar nos próximos dias, a posição dele de liderança da oposição fica enfraquecida? Tem que esperar para ver, porque aí pode ser que apareça um outro líder, pode ser que achem normal que isso aconteça diante da situação de falta de apoio militar, então vão continuar a pressionar. Isso é um assunto difícil de você fazer prognóstico numa situação tão indefinida. E houve alguma outra reunião do Grupo de Lima? Não está marcado. Não está marcado. Pelo menos eu não tomei conhecimento, mas isso é um assunto muito mais do Ministério das Relações Exteriores. O que o presidente Bolsonaro falou durante a reunião? Qual é a percepção dele em relação a isso? É isso que eu passei a vocês, que a situação continua indefinida. Ele reafirmou a posição do Brasil, agora fez um Twitter, fez uma nota oficial, que eu acho que já foi lida pelo general Regubá. Aquela é a posição do presidente. Aquela nota foi ele que fez. E, ministro, causa estranheza Cuba, Rússia, China ainda não terem se manifestado? Aí eu vou dar uma opinião pessoal, né? Causa estranheza, sim, porque se esperava que houvesse alguma manifestação. A Rússia se manifestou. A Rússia manifestou o apoio ao Maduro, né? Mas disse que não empregaria tropas, que não faria o emprego de tropas e que continuava apoiando que esperava que o regime do Maduro se consolidasse. Então, não deixa de ser uma posição. O GSI tem recebido informações sobre o Maduro? Tem se falado que ele poderia ir para Cuba, poderia ser exilado do país? Não, isso foi uma informação que não foi para o GSI, foi uma informação pública. E aí é importante caracterizar a diferença para a área de inteligência entre informe e informação. Informe é você ir ali no pipoqueiro e ele falar, tem 2 caras armados atrás daquele muro, tá? Isso é um informe passado pelo pipoqueiro. Agora, se eu mandar lá conferir, anotar o nome dos 2, ver quais são as armas que estão com eles, ou prendê-los, aí eu passo a ter uma informação. Então, essa história do Maduro estar indo para Cuba, não sei o quê, não passou de informe, não saiu do nível de informe, ninguém confirmou isso. Foi pipoqueiro. Pipoqueiro. Lembrando que Cuba já se manifestou já também. Cuba também já se manifestou agora. Eu não ouvi. Eu não ouvi, eu não consigo ficar Há alguma mudança o tempo todo. Na organização das Forças Armadas na região de fronteira por conta desses episódios? Elas estão de prontidão? Não. Aquilo ali está hoje permanentemente em estado de alerta. Não vou dizer que é prontidão, porque a prontidão tem algumas características, mas é um estado de alerta, sobretudo por causa da Operação Acolhimento. A Operação Acolhimento tem continuado sem interrupção. E, obviamente, o agravamento da situação na Venezuela provoca um fluxo maior de venezuelanos. Como se a situação se inverter, nós também acreditamos que esse fluxo se reverta, né? Muito venezuelano que deixou posses para trás, família, não sei o quê, vai voltar para a Venezuela. Aí vai ter que trocar de posição os sinais de trânsito, né? Bota as flechas para lá e deixa os caras passarem para o outro lado. Ministro, há alguma previsão de reforço para ajuda humanitária nessa situação de emergência? Por enquanto não, porque não se caracteriza. A crise humanitária da Venezuela já está durando, acho que talvez mais de um ano. Então não se caracterizou nenhum agravamento na crise humanitária. A crise humanitária está lá. De auxílio médico e esse também auxílio, não? Por enquanto não. Não houve ainda solicitação. Uma última dúvida. No início o senhor falou da situação dos
militares na Venezuela, né? Como vai se dar, se vai ter algum tipo de acordo para a situação deles. Nesse sentido, existe algum tipo de diálogo? O que o senhor acha que poderia solucionar esse... Não sei, se tivesse diálogo eu não ia contar. Obrigado, gente. Obrigado. Para contar o que conversou. O serviço de inteligência é a casa do silêncio, entendeu? Eu conto o que me interessa contar, o que não me interessa contar eu não conto, porque seria uma leviandade minha me valer do meu cargo para contar coisas que são de natureza reservada para ambos os países. Por essas informações secretas, o senhor diria que estamos mais próximos de um desfecho na Venezuela ou ainda está no mesmo pé de ontem? Uma solução. Eu acho que vamos longe. Vamos. Agora não mais não. Não falou que não está prestando? Não, moçada, quando tu apertou, voltou. Acontece um ou outro, sai com a cabeça machucada, mas nada que fosse uma caracterização de violência. Agora, esse negócio dos carros de combate realmente foi assustador, assim, as imagens são desagradáveis. Demonstra desespero? A gente pode até considerar, mas eu não tenho detalhes, eu não estava lá junto com a tropa para saber. Né? Isso aí só quem está junto é que sabe de que maneira foi passada a ordem. Tem contato direto lá com os militares que ainda tem adido. Não tem contato direto. Eu, direto com os militares, não. Tem minha agência de inteligência que mantém alguns contatos. Algumas pessoas lá, eles continuam, ele tem contato, o vice-presidente Mourão, com os militares venezuelanos? Não sei. Perguntem a ele. Ele conhece muito de Venezuela. Ele foi adido e o Mourão é muito estudioso, ele conhece muito de Venezuela, né? Então, conhece todo mundo. Mas a expectativa do governo brasileiro, então, é que não tem uma solução... A nossa iniciativa não tem sido de fazer esses contatos, porque houve esse afastamento. Foi discutida alguma possibilidade de intervenção, alguma ação mais contundente ali nessa questão da Venezuela, nessa reunião que teve agora? Nós não. Não, o Brasil vai continuar a seguir o preceito constitucional de não atuar em assuntos internos dos países amigos. Isso aí vai continuar a valer. Presidente, você toma nota exortando que todo mundo apoia Guaidó. Outros presidentes latino-americanos como Macri, Mário Abdo no Paraguai também fizeram isso. Vai ter uma reunião, os presidentes se falarem, o que pode ser feito no âmbito continental? Isso. O que pode ser feito no âmbito continental é isso. Naturalmente só no discurso. Não há uma perspectiva de repente, incendiar a América do Sul. Não, é uma pressão que tem que continuar a acontecer diante do inusitado de um país ficar na situação que está, com o povo passando fome, sem que haja uma atitude mais efetiva. Né? Houve um pedido para a reunião do grupo de Lima. Pode ser. É natural que isso aconteça, não sei. Vou saber agora, vou subir agora para saber. Do presidente viajar ou do chanceler para uma conversa pessoalmente ou dos chanceleres ou dos presidentes desses países? Não sei, não tomei conhecimento. Obrigado.